um exímio psicoterapeuta. Ao se entregar e ser maniteado, seus discípulos perceberam o inevitável. Seu mestre, de fato, viveria o martírio sobre o qual os alertou. Nada o faria desistir do seu destino, nem os exércitos do céu. Que disse que teria sob seu comando. Então eles se dispersaram, amedrontados e confusos como ovelhas sem pastor, exatamente como Jesus havia predito. Precisamos fazer algumas considerações importantes sobre esse assunto. Como ele conseguiu prever a dispersão dos seus discípulos? Do ponto de vista da sua humanidade, ele analisava o comportamento humano e percebia as dificuldades do homem em lidar com suas emoções nos focos de tensão. Ele sabia que o mar da emoção estava calmo. O homem era um bom navegante. Quando estava agitado, ele perdia o controle das suas reações. De fato, se há gigantes no território da emoção, pessoas sensatas e lúcidas têm seus limites. Sob um foco de tensão, são muitos que perdem sua sensatez. Alguns são seguros e eloquentes, quando nada os contraria. Mas sobre o calor da ansiedade, se comportam como meninos. Jesus era um excelente psicólogo. Sabia que o medo controlaria o território de leitura da memória dos seus discípulos, dissipando a lucidez e travando a capacidade de pensar. Não exigiu nada deles quando foi preso. Apenas previu que, quando o medo os envolvesse, eles esqueceriam dele, fugiriam inseguros. Nós exigimos das pessoas o que não podem nos dar. Quase todos os dias temos longas conversas com maridos, esposas, pais, filhos, pedindo para ser tolerantes. Não conservarem mágoas, raivas uns dos outros, explicando que não é possível dar o que não se tem. É necessário plantar para depois colher. Plantar diariamente a segurança, a solidariedade, a honestidade, a perseverança, a alegria nos pequenos detalhes da vida, a capacidade de expor e não impor as ideias, para muito tempo depois colher essas funções nobres da inteligência. Se esperasse muito seus discípulos, eles se frustrariam excessivamente com o abandono deles. Mas a traição de Judas e a negação de Pedro, neste caso, poderia desistir do seu martírio. Entretanto, educava-os, mas não esperava resultados imediatos. Quando quer ser um homem bom educador, tem que ter a paciência de um agricultor. Se quisermos termos dias felizes, devemos esperar, não devemos, aliás, esperar, não devemos, esperar resultados imediatos. Às vezes educamos nossos filhos com maior carinho e eles nos frustram com seus comportamentos. Parece que tudo que ensinamos foram como sementes lançadas em terras áridas. Mas sutilmente, se percebermos, essas sementes um dia eclodem.
criam raízes, crescem e se tornam belas características de personalidade. Jesus entendia os limites das pessoas, por isso amava muito e exigia pouco. Ensinava muito e cobrava pouco. Esperava que o amor e a arte de pensar florescessem pouco a pouco no terreno da inteligência. Por dar muito e exigir pouco, no terreno da inteligência, né, ele protegia sua emoção, não se decepcionava com as pessoas quando elas o frustravam e nem as sufocava com sentimento de culpa e incapacidade. Porque predisse aos seus discípulos o abandonariam no momento mais angustiante de sua vida. Disse que eles o abandonariam para protegê-los contra o sentimento de culpa, né, de incapacidade, de autoabandono, que surgiriam em momentos depois que refletissem suas fragilidades. Ele se preocupava não apenas com o bem-estar físico dos discípulos, mas queria que eles não desistissem de si mesmos quando fracassassem. Tal comportamento evidencia a face de Jesus como psicoterapeuta. Não era apenas um mestre, um médico, um amigo, um educador, um comunicador do mais alto nível, mas era um excelente psicoterapeuta. Ele conseguia prever emoções mais sutis e angustiantes de seus discípulos antes delas se encenarem no palco de suas mentes e dava-lhes subsídio para que as superassem quando surgissem. Quantos se suicidaram como Judas, por estarem decepcionados consigo mesmos? Quantos, diante dos erros, se envergonham e retrocedem na caminhada? Quantos não se esmagam no sentimento de culpa e vivenciam crises depressivas diante de suas falhas? Jesus sabia que o homem é o pior carrasco de si mesmo. Por isso estava sempre querendo tornar leve o fardo da vida e libertar a emoção do cárcere. Eu termino no próximo capítulo. Obrigado a todos que curtem, comentam, compartilham. Se não compartilham também, obrigada. Esperem os próximos capítulos. Bye, bye.